Pessoal, hoje nós vamos estudar os materiais magnéticos, tá? Basicamente, já deixei preparado aqui, basicamente nós temos dois tipos de materiais, os materiais magnéticos moles ou doces e os materiais magnéticos duros, né? O mole duro aqui, na verdade, não quer dizer, não se refere ao ponto de vista mecânico, e sim do ponto de vista magnético, certo? Na verdade, os materiais moles, eles aceitam facilmente a reversão do campo magnético, enquanto os materiais duros, eles têm um campo magnético com uma direção pré-definida, difícil de mudar essa direção, né? Os materiais duros são os ímãs permanentes, né? E os materiais moles ou doces são os materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos, né? Os materiais paramagnéticos têm uma permeabilidade um pouquinho maior que a do vácuo, mas quase igual à do vácuo, certo? Em termos de permeabilidade relativa, né? Usando o conceito do μr, que é o múltiplo μ sobre μ0, onde μ é a permeabilidade do meio absoluta, né, em R por metro, μ0 é a permeabilidade do vácuo. Então, o μ da relação B igual a μh, claro que em R por metro, né? Eu teria que multiplicar esse múltiplo μr por μ0 para achar o μ, né? Em R por metro. Então, se eu usar o μr, o meio paramagnético, ele tem a permeabilidade μr praticamente 1, né? Mas um pouquinho levemente superior a 1, certo? Ele é quase igual a 1 e um pouco maior que 1, mas muito levemente maior que 1, certo? O diamagnético, ele é também muito próximo de 1, só que um pouquinho menor. Então é menor que μ0, por isso o diamagnético, certo? Mas o μr aqui fica 0,9999999 alguma coisa. Na verdade, do ponto de vista de construção do dispositivo eletromagnético, do ponto de vista macroscópico, essa diferença não faz importância para a gente. Quando a gente vai modelar um dispositivo, a gente acaba usando μ0, independente se o dispositivo é diamagnético ou paramagnético, né? Acho que interessa mais para os físicos essa distinção teórica entre diamagnético e paramagnético. Tá? Para nós engenheiros, essa diferença aqui realmente é insignificante, certo? Então, a grande maioria dos materiais ou tem a permeabilidade um pouquinho maior que a do ar, ou um pouquinho menor que a do ar. Infelizmente, não existe um isolante magnético, né? Não existe um material, por exemplo, cuja permeabilidade seja relativa seja 10% da do ar, né? 0,1, não existe, né? Meio, 0,5, não existe. Então, o máximo que a gente vai encontrar é o diamagnetismo, mas é um pouco menor só que a do ar, né? Então, do ar não, desculpe, do vácuo, né? Praticamente igual, certo? Agora, os materiais ferromagnéticos, eles têm uma permeabilidade muito maior que a do vácuo, né? Em termos de relativa, também muito maior que 1, claro, né? Em termos absolutos, muito maior que μ0, certo? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Tá? Depois nós vamos estudar separadamente os ímãs, falar um pouquinho sobre os ímãs. Então, os materiais paramagnéticos, né, têm a permeabilidade levemente superior à do vácuo. Platina, MR 1,003. O alumínio é condutor, mas é um bom condutor de corrente elétrica, né? Tem um sigma bem alto, a gente já estudou, mas do ponto de vista magnético, um pouco acima só da permeabilidade do vácuo. O manganês também levemente acima, né? Material diamagnético, o cobre é diamagnético, olha só, 0,999906. Então, do ponto de vista prático, engenharia, μr igual a 1 para o cobre igual a 1 para o alumínio, né? Mas do ponto de vista teórico, um é paramagnético e o outro é diamagnético. E a gente não está interessado aqui na questão microscópica, né? A gente está interessado em projetar um dispositivo eletromagnético, né? E aí, nesse ponto de vista, que está
que tem interesse em geral é uma força que se executa numa região do espaço para movimentar um êmbolo ou fazer girar um rotor de uma máquina, por exemplo, né? Então, essa diferença aqui realmente na permeabilidade relativa não influencia o resultado do cálculo dessa força, né? O chumbo, ó, é diamagnético também, a prata também, né? Então, do ponto de vista prático, quando os materiais são diamagnéticos e paramagnéticos, a gente acaba usando μ0, né? Ou seja, acaba usando μr igual a 1, né? Em baixa frequência. Aqui, em alta frequência também. Claro que em alta frequência o alumínio, por exemplo, é condutor, né? Então, a gente vai ver depois que vai ter correntes induzidas, né? Bom, aqui eu não coloquei o exemplo, tá, pessoal? O ar, por exemplo, ele é paramagnético, né? É isolante, claro que não é isolante como outros materiais isolantes, mas é isolante e tem uma permeabilidade levemente superior à do vácuo, na verdade, né? A permeabilidade do ar não é exatamente igual à do vácuo, é muito pouco acima, tá? Mas ele seria paramagnético, o próprio ar, né? Já vi alguns autores colocar de materiais indiferentes, aqueles que têm a permeabilidade muito próxima da do ar, e aí não dá o efeito nem diamagnético ou paramagnético, certo? E outros autores distinguem dessa maneira, né, de paramagnético e diamagnético. Agora, o que interessa mesmo são esses materiais, né? Os materiais ferromagnéticos. Esses materiais, eles têm a permeabilidade muito maior que a do vácuo. Então, o ferro-silício, né, com a percentagem baixinha de silício, em geral, usado para motores elétricos, por exemplo, né, dispositivos eletromagnéticos, uma permeabilidade relativa. Isso aqui é uma aproximação, depende muito do tipo de ferro-silício. A gente depois vai mostrar uma curva para vocês, tá? A permeabilidade relativa de 7.000. Isso vai depender também do ponto de operação, ou seja, do H que está sendo estabelecido no meio, vai mudar essa permeabilidade, tá? Então, isso aqui é um valor típico, assim, que é um problema dos materiais ferromagnéticos. Eles mudam a permeabilidade com o campo magnético H. Isso faz com que os problemas de eletromagnetismo sejam não lineares, né? Quer dizer, olha só, além de variar muito a permeabilidade de um meio para o outro, como é aqui, ó, os meios ferromagnéticos em relação aos meios par e diamagnéticos, que o μr é igual a 1 praticamente, e os ferromagnéticos têm uma permeabilidade muito elevada, né? Além disso, dessa diferença de permeabilidade entre meios, ainda a gente tem um problema da não linearidade. Significa que o μr ou o μ do meio, a permeabilidade do meio, vai variar conforme o campo que se aplica no material, né? Bom, isso não acontece com problemas de campo elétrico. A permissividade em geral ela é mais estável, não varia muito com o campo elétrico e também tem pouca variação de um meio para o outro, né? Nós já falamos sobre isso também. No caso, por exemplo, de um ferro-silício de grão orientado, a gente vai falar depois o que é isso aqui, a gente pode ter um outro tipo de ferro-silício, 35.000, nota bem alta, né, pessoal? Permeabilidade relativa, 35.000 vezes μ0. O permalloy, que na verdade é uma liga de, se não me engano, é ferro e níquel, tá? Descoberta no começo do século, ali nos laboratórios da Bell lá, é uma liga que tem uma permeabilidade muito grande, olha só, 1 milhão de vezes maior que a do ferro. No entanto, pessoal, o permalloy ele não é tão usado assim como o ferro-silício, tá? Ele tem uns problemas com a parte mecânica, tá? Para se construir formas complicadas para dispositivos eletromagnéticos. A permeabilidade também dele, ou a máxima indução que ele suporta não é tão alta assim, dependendo do tipo de permalloy, tá? Enfim, eu não sou engenheiro de materiais, né? O que o engenheiro faz normalmente é a gente pegar um material que tem uma permeabilidade alta, tá? Mas que também ele não sature, que a gente vai estudar depois, muito cedo, certo?
para poder aproveitar ao máximo o material. A gente vai estudar depois o fenômeno de saturação, tá? E tem mais as características mecânicas e, claro, a questão de preço, né? O níquel também é um material ferromagnético, pessoal, né? Note aqui, ele tem unidade relativa a 600, né? O cobalto, né? Então, o permalloy é uma liga, na verdade, de ferro e níquel, né? Mas o que é mais amplamente utilizado mesmo nos materiais, nos projetos de máquinas e dispositivos eletromagnéticos, são as lâminas ou chapas de ferro-silício, né? Na verdade, em vez de fazer um material maciço, se faz com lâminas. A gente vai estudar mais sobre isso depois, mas para evitar a circulação das correntes de Foucault. Na verdade, porque o ferro ele é um ótimo condutor, vamos dizer assim, né? Do campo magnético, a sua permeabilidade é muito alta, mas infelizmente ele também é condutor de corrente elétrica. Ele tem um sigma, né, da ordem de 10 na 7, né? Enquanto o cobre, por exemplo, é de 6 vezes 10 na 7. Né? Então o cobre é em torno de umas 6 vezes mais condutor que o ferro, mas o ferro é condutor também. Né? O alumínio também, bom, é menos que o cobre, né? Então o alumínio, deixa eu dar uma olhada aqui, 3,5 vezes maior que a condutividade do ferro, mas o ferro é condutor, né? Então isso faz com que quando a gente vai trabalhar com frequência, né, possa, para não haver correntes induzidas devido à condutividade do ferro, a gente laminar o núcleo, uma das técnicas que se usa, tá? Mas aqui a gente está falando só do ponto de vista magnético, até porque o capítulo é magnetostática, né? Os campos são estáticos, não existe o campo elétrico rotacional induzido, como a gente já estudou, da terceira equação de Maxwell. Então, nós não vamos nos preocupar agora com a condutividade do ferro, só com sua permeabilidade, certo? Sobre o ferro, na verdade, de uma maneira geral para os meios, mas especificamente para os ferros, existe uma classificação interessante, tá? Que é muito comum se usar. Quando se falou aqui de grão orientado, significa que a permeabilidade nesse meio ela é mais forte numa direção que outra. É comum se fazer isso para chapas de transformador, por exemplo, certo? Enquanto que o motor, o campo tem que girar, a permeabilidade magnética tem que ser alta em todas as direções, né? Num transformador, por exemplo, o campo pulsa numa direção e na outra, ele não gira. Então, por exemplo, ele pode ficar só ao longo do eixo X, não precisa ter uma permeabilidade alta no eixo Y, certo? Então, esse material aqui, esse ferro-silício de grão orientado, na verdade é um material, um meio anisotrópico. Tá? Então, eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre isotropia e anisotropia, né? Meios isotrópicos e anisotrópicos, certo? Então, a nossa relação de passagem, B igual a μH, né? De uma maneira geral, se eu fosse escrever ela de uma maneira mais genérica, tá? Eu escreveria assim, eu escreveria B, vou fazer em duas dimensões aqui para facilitar, tá? Vezes um tensor permeabilidade, as barrinhas aqui, né? H, e não um escalar, mas um tensor, certo? Então, imagine que eu tenho um caso em duas dimensões, tá? Duas dimensões, eu poderia escrever o vetor B assim, uma componente na forma matricial, um Bx e um By. Opa, um By. Tá? E aqui o tensor permeabilidade na verdade seria uma matriz com na diagonal aqui eu tenho Mx e e aqui na outra diagonal My e aqui 0 e 0. Certo? Se eu pensar dessa maneira, olha só, aqui eu vou ter um vetor Hx, o componente Hx, e aqui Hy. Certo? Note que daqui eu tiro o seguinte, Bx
MX HX, certo? BY HY. Então, por exemplo, se eu tiver um meio, como essa lâmina que eu mostrei para vocês de grão orientado, né? A gente depois vai ver o que é o grão, né? Ou domínio de Weiss, né? Isso dá um pouquinho melhor. Mas essa chapa basicamente é o seguinte: se eu tivesse um material desse tipo, né? Então eu poderia ter aqui, ó, o meu eixo X e aqui o meu eixo Y, certo? Eu posso ter o Mi na direção X, né? Com um valor muito maior que o Mi na direção Y, né? Então, isso seria um meio anisotrópico, certo? O meio ou material anisotrópico. Certo? Uma chapa de grão orientado, né? Agora, se eu fizer um meio isotrópico, isotrópico significa que o MX é igual ao MY, certo? Igual a Mi, né? Ora, então eu teria que Mi vezes HX dá o BX, Mi vezes HY dá o BY. Então, eu posso escrever simplesmente B igual a MiH, né? Que o Mi vai multiplicar a componente HX, Mi vezes HX dá o BX, Mi vezes HY dá o BY, né? Aí eu não preciso usar na forma de tensor, né? Aqui seria o tensor permeabilidade, certo? Permeabilidade, certo, pessoal? Vocês notem o seguinte, na verdade, quando o meio é anisotrópico, como eu falei, uma chapa de grão orientado, né, para transformadores, nesse caso a gente saberia que o campo, por exemplo, se o campo vai passar nessa direção, o fluxo magnético vai passar apenas nessa direção, né? Então não tem por que eu querer que a permeabilidade seja alta na direção Y. Ela pode ser alta só na direção X, né? Como eu falei para vocês, no caso de um transformador é interessante. Se faz um tratamento nessa chapa, que aí é do pessoal da engenharia de materiais, de tal maneira que numa direção ela fica com uma permeabilidade maior do que na outra. Só que daí muito maior do que no material isotrópico comum, né? Como a gente viu aqui, uma chapa de grão orientado em relação ao ferro normal, uma diferença bem grande na permeabilidade, né? Então, esse tipo de chapa de grão orientado normalmente é utilizada para transformadores, onde não há rotação do campo. Apesar de que em transformadores trifásicos, em alguns pontos, o campo gira, certo? Nas máquinas girantes, por exemplo, esse tipo de chapa não seria aconselhável porque o campo gira lá dentro, ele muda de direção. Então, é importante que a permeabilidade seja alta tanto na direção X quanto na direção Y. Certo, pessoal?